Pessoal, boa noite. Vamos ficar à disposição de vocês para conversarmos sobre a vida. Então, por favor. Você é a primeira, Roberto. Eu tinha uma pergunta a lhe fazer, uma coisa que me introduziu bastante. Numa recente viagem que eu fiz agora, pude visionar uns documentos que falam da existência de uma organização oculta dentro da Igreja Católica, formada por umas centenas de altos emissários no mundo todo. Essa organização, que se chama Secretum Omnia, ela afirma que houve o primeiro contato oficial entre entidades extraterrestres e o governo norte-americano na época do Dwight Eisenhower, em 1950, na qual participou também o bispo representante da Igreja Católica nos Estados Unidos. Essa reunião, inclusive, foi filmada. Eles afirmam também que há um observatório astronômico da mais alta tecnologia no Alasca, pertencendo diretamente ao Vaticano. E o que eu queria saber é se temos algum conhecimento a mais, porque parece que desde Pio XII, que foi o Papa na época desse primeiro contato oficial, todos os papas quiseram dar maior ênfase a esse tipo de contato, e o que mais fez pressão para isso foi justamente o Papa João Paulo II. Após isso, se calou essa boca, só ultimamente saiu a conhecimento público, porque um dos representantes, um dos participantes dessa organização deixou algumas entrevistas e tornou-se público. Queria saber se você tem conhecimento disso e alguma informação a mais a respeito. Pessoal, esse assunto é muito complexo. Inclusive, ao longo desses últimos 20 anos, de vez em quando alguém perguntava se a espiritualidade poderia confirmar ou deixar de confirmar possíveis encontros de seres extraterrenos com o governo norte-americano ou outro governo. E em todas as oportunidades eu pedi desculpas e dei uma escapulida pela tangente, já que não cabia a espiritualidade, mesmo através de alguém do meu tamanho, apontar esse tipo de coisa, pois que não cabe a espiritualidade ser juiz de coisa alguma. Mas o fato é que hoje em dia já não se tem dúvida de que realmente o governo norte-americano, e isso é conhecido, isso já é um fato conhecido, o governo norte-americano teve, de fato, contatos ao longo dos anos 60, especificamente ao longo dos anos 60, com pelo menos uma raça de seres de fora. E, estranhamente, o Vaticano, sim, parece que tinha uma participação, isso não é uma mera teoria da conspiração, apesar de que nada disso se comprova. Nós vivemos num mundo em que, por mais que saiam notícias na imprensa de que alguém é corrupto, alguém é doido, alguém é isso, alguém é aquilo, a verdade jamais se estabelece, porque nós, seres humanos, perdemos a perfeição, perdemos a capacidade de perceber o óbvio. O ser humano, ele adora acreditar naquilo que lhe é agradável, pois que na hora em que ele acredita, o seu hipotálamo produz peptídeos, agentes químicos, que fazem com que o seu corpo sinta-se de forma satisfatória. Acreditar é óbvio. Então, por mais que, por exemplo, os nossos irmãos dessa igreja aí foram presos nos Estados Unidos, por mais que se prove que são processos, que fizeram isso e aquilo, mas existem mais de 1 milhão de pessoas que preferem acreditar que não. Então você vai dizer o quê? Então já se sabe sim, em certos circuitos, que o governo norte-americano teve esses contatos, mas
Se isso for oficialmente aceito pela lei norte-americana, muita gente vai em cana. Muita gente vai ser responsabilizada. Então, jamais isso será aprovado. E não é só o governo norte-americano, não. O governo russo também foi contactado. E de forma muito mais sofisticada, porque foi lá em cima. O governo russo não. Astronautas russos. Mas em nome do governo russo, vamos assim dizer. E outras questões também que ainda não estão abertas. Os circuitos internos da NASA já sabem há muito tempo que tem extraterrestres aqui. No entanto, a NASA gasta bilhões e bilhões de dólares através de programas buscando extraterrestres aí fora. Quer dizer, é um paradoxo, é uma incoerência. Você não entende, mas esse é um problema. Nós da Terra deixamos de perceber o óbvio. Porém, existe uma história, e essa história não é comprovável, de que realmente, no tempo do governo de Ronald Reagan, uma parte do seu governo estava apta a assumir o ônus junto com o Vaticano, João Paulo II. Nós jamais entenderemos a profundidade da atitude de Ronald Reagan, João Paulo II e Gorbachev no desmantelamento, uma espécie de, entre aspas, o gatilho estava pronto para ser, eles desengatilharam todo um processo. E no bojo desse processo havia um sonho, havia um plano. Ronald Reagan chegou a fazer um discurso na ONU em que ele praticamente afirmou, mas ele falava assim, uma espécie de futuro condicional. Caso, será que esses extraterrestres existissem? Será que eles já estão aqui entre nós? Não sei se alguém aqui já viu esse pronunciamento de Ronald Reagan na ONU, em que ele fala claramente de extraterrestres, que nós, seres humanos da Terra, precisávamos nos unir, pois que provavelmente existia vida lá fora. Isso está gravado, isso aparece em tudo que é DVD sobre o assunto. Então dizem, isso não é comprovável, que nessa época o governo norte-americano com o governo russo e com a participação do Vaticano estavam se habilitando, se preparando para revelar ao mundo que de fato a Terra já havia sido visitada inúmeras vezes por seres de fora. Estranhamente, um cardeal secretário de João Paulo II começa a dar entrevistas no Jornal do Observatório Vaticano, dizendo que caso existissem seres extraterrestres, se estes chegassem à Terra, a igreja não se surpreenderia. Eram também filhos de Deus. Ou seja, foi feito todo um movimento, foram dados alguns passos e de repente a história Por quê? Porque o serviço de contra-informação achou complicadíssimo. Contra-informação que eu estou dizendo é as forças contrárias a esse tipo de abertura, esse tipo de comunicação, acharam por bem não ir a fundo. Então, a leitura dos fatos, para qualquer analista atento, deixa claro que estava havendo alguma coisa. De repente, União Soviética e Estados Unidos, que estavam no limite da Guerra Fria, no limite perigosíssimo da Guerra Fria, desconectam qualquer possibilidade de guerra nuclear, de problemas. João Paulo II, junto com Gorbachev e Ronald Reagan, esfacelam as cortinas de ferro existentes na Eurásia. O sistema soviético cai. O acordo presumia que a Rússia ficasse forte, mas Gorbachev não pagou o preço da queda e é